Nesse vídeo, você vai aprender de maneira completa quais são os 7 fundamentos do desenho. E você também vai entender que não tem como você desenhar bem sem dominar muito bem eles. Por fim, eu vou dar algumas dicas de como estudar cada fundamento, e essas dicas eu aprendi na faculdade e no meu dia a dia como artista. Os fundamentos do desenho são teorias e práticas desenvolvidas para você conseguir representar algo da sua realidade, algo tridimensional, conseguir passar isso para o papel de maneira harmônica. E estudar os fundamentos do desenho é muito importante porque quando você estuda eles, você consegue representar de maneira muito mais harmônica a realidade que você enxerga, ou consegue desenhar de maneira muito mais proporcional um desenho do que uma pessoa que não estudou os fundamentos. Eu vejo que tem muita gente que diz que não sabe desenhar e que já tentou de tudo e que é uma tragédia em desenho, mas eu vejo que a maioria das pessoas que falam isso tem essa experiência negativa porque já começou tentando desenhos muito difíceis e não estabeleceu bem a base, que são os fundamentos do desenho. Os 7 fundamentos do desenho são linha, formas, luz e sombra, perspectiva, composição, cor e anatomia. E agora eu vou explicar mais detalhadamente cada um deles. Começando pela base, que é a linha. Ela é a primeira coisa que você tem que estudar dos fundamentos, porque ela determina a qualidade de todos os outros fundamentos do desenho. Você já percebeu que quem desenha muito costuma ter o traço dele muito retinho ou o círculo muito redondinho? Isso não acontece porque ele nasceu desenhando assim e nasceu com traço limpo. Isso acontece porque, de tanto treinar desenho, ele acabou ficando com o traço mais firme e mais fluido. Agora, quem não tem tanta experiência com desenho costuma fazer linhas muito tremidas, e isso não é porque a pessoa é ruim, é porque ela praticou pouco, e quando você pratica pouco, você tem menos firmeza na mão para fazer a linha. Agora eu vou mostrar um exercício muito bom que eu aprendi na faculdade de artes visuais para você conseguir melhorar o seu traço. E o exercício é o seguinte: você vai pegar uma folha avulsa Chamex, qualquer folha, e vai fazer linhas estendendo de um canto da folha ao outro, sem régua, só usando a mão e não encostando a mão na folha, sem ter a mão com nenhum apoio. No caso, eu treinei só linhas no formato horizontal, mas o ideal é você treinar de todas as formas possíveis. O ideal é você pegar a folha e treinar por várias vezes, dessa maneira que eu mostrei, puxando linhas horizontais, mas também fazer linhas verticais, linhas na diagonal e linhas na outra diagonal, de todas as maneiras possíveis, sem encostar a mão na folha e sempre puxando de um canto da folha para o outro. E não precisa ficar preocupado que a linha vai ficar torta, porque realmente fica mesmo, e o intuito é justamente treinar o seu traço. Agora vamos falar sobre um segundo fundamento do desenho, que é sobre formas. Treinar o desenho de formas tridimensionais te ajuda muito a ter uma visão do seu objeto tridimensional na hora de passar para o papel. Quando você vai treinando o desenho de formas, você percebe que tudo na vida é composto por formas e dá para você decompor tudo a partir de formas. Por exemplo, você já viu um artista ou desenhista desenhando uma cabeça humana? Se você reparar, ele sempre começa a partir de um círculo e aí vai unindo formas tridimensionais até no final formar a cabeça, e parece que nem saiu daquele círculo. Eu vou mostrar agora uma página de um livro que eu tenho que eu acho que ajuda a exemplificar bem isso, que aqui mostra vários exemplos de objetos formados a partir da junção ou subtração de formas. Olha como o sorvete foi formado entre um cone e uma bola, e a xícara foi formada com uma semisfera. Agora, observa bem como todos os objetos podem ser decompostos por formas tridimensionais. Essa tinta é um cilindro, obviamente. Essa garrafinha de água também é um cilindro, só que com as pontas mais arredondadas. Essa garrafinha aqui de máscara para aquarela dá para ser decomposta em algumas formas tridimensionais, e eu vou exemplificar aqui para vocês. Se vocês notarem, essa garrafinha é uma junção de um cilindro com um tronco de cone com mais um mini cilindrinho.
E sempre na hora de desenhar, você pode tentar fazer essas decomposições para vocês verem como isso facilita muito o processo do desenho. Agora, bora pro exercício para treinar as formas no fundamento do desenho. E o exercício é bem simples. Primeiramente, você precisa treinar o desenho de todas as formas tridimensionais, como cubo, cone, pirâmide, tudo que existir de forma tridimensional, básica. E depois disso, você vai treinar sempre fazer desenhos a partir dessas formas geométricas para vocês conseguirem exercitar esse olhar de conseguir identificar os objetos tridimensionais nos objetos da realidade. Agora, bora para um dos fundamentos mais falados entre os artistas, que é a luz e a sombra. Luz e sombra é justamente o que o nome diz, é você conseguir identificar pontos de luz e pontos mais escuros de diferentes tonalidades e conseguir passar isso para o papel. Esse fundamento é fundamental para deixar seu desenho mais realista e com um aspecto mais profissional. Coloquei aqui alguns exemplos do que é luz e sombra. Tá vendo como dá para ver esse contraste das sombras a partir de um foco de luz e como essas sombras são geradas a partir de uma determinada luminosidade. Um exercício muito bom para vocês treinarem luz e sombra é esse aqui que eu vou passar agora. Primeiro, vocês precisam escolher uma foto de referência. Eu escolhi essa esfera e desenhar 4 quadradinhos com 4 tonalidades diferentes que você encontrou nesse objeto da sua foto de referência. Depois disso, você vai fazer o desenho e tentar fazer linhas delimitando regiões com a tonalidade 1, com a tonalidade 2, 3 e 4, para você conseguir treinar seu olho melhor para conseguir identificar essas diferenças de tonalidades, e depois você pinta com cada tonalidade de cada quadradinho em cada região dessa sua foto de referência. Assim ajuda muito a conseguir identificar essas diferenças de tons nas suas fotos que você escolher, nas fotos de referências ou em qualquer desenho que você for fazer. Agora, falando sobre perspectiva, que na minha opinião é um dos fundamentos mais difíceis. A perspectiva é o que faz você conseguir ter esse efeito de profundidade nas paisagens e faz você conseguir desenhar paisagens de maneira harmônica. Você já reparou que tem gente que às vezes vai desenhar uma paisagem e você olha e vê que tem algo esquisito? Provavelmente ela errou na perspectiva. E para você entender bem perspectiva, você precisa saber de 2 conceitos básicos, que é o conceito de linha do horizonte e de ponto de fuga. Sabe quando você olha para uma paisagem e forma uma linha que separa a terra do céu? Essa é a linha do horizonte e todo desenho de paisagem tem que ter uma linha do horizonte, mesmo que ela não esteja aparecendo, mas ela é super importante. Já o ponto de fuga, que sempre fica em cima da linha do horizonte, ele é o ponto que tudo e toda a profundidade é destinada a esse ponto. Sabe quando você está andando naquelas pistas de bicicleta e você vai olhar no horizonte e a pista vai indo para longe até chegar num pontinho pequenininho? É como se tudo migrasse para um ponto, e esse é o ponto de fuga. Agora, um exercício muito bom, que é inclusive o exercício que eu tive na faculdade, na disciplina de desenho artístico, é: primeiro, você determinar uma linha do horizonte e fazer vários cubos com um ponto de fuga na profundidade deles, dessa forma que eu estou fazendo aí na imagem, e vai treinando dessa maneira. E também fazer o treino com 2 pontos de fuga, que eu vou mostrar também agora no vídeo. Falando agora sobre um dos fundamentos que eu mais amo, é a anatomia. E na anatomia do desenho, você vai estudar como que é o formato do corpo humano inteiro, tanto a cabeça quanto o corpo. E uma coisa que eu sempre falo muito na hora de você treinar a anatomia é que não é muito bom você já querer desenhar muitas coisas de vez. É sempre bom você aprender por partes. No exercício prático, eu coloquei aqui um exemplo de treinamento de anatomia, mas você não precisa seguir necessariamente ele, mas o importante é sempre você aprender uma coisa de cada vez.
Por exemplo, eu coloquei na semana 1 aprender olho e nariz, na semana 2 a boca e as proporções da cabeça, na semana 3 proporções do corpo e na semana 4 juntar isso tudo. Claro que você tem que também respeitar seu tempo e seu processo de aprendizado. Se você não conseguiu aprender em uma semana, você aprende em 2. Agora vamos falar do penúltimo fundamento do desenho, que é a cor. E em cor, o importante para você saber é a respeito das cores primárias, cores secundárias, cores terciárias e também sobre a harmonia das cores. Uma questão das cores primárias que pouca gente fala é que não existe só um tipo de cor primária. Você provavelmente aprendeu que cor primária é o vermelho, amarelo e azul, mas na verdade depende, porque dependendo do pigmento, a cor primária pode mudar e dependendo também se é uma cor luz ou não. Já na harmonia das cores, que está muito ligado à teoria da cor, fala a respeito de como você saber combinar cores para gerar uma aparência mais harmônica na sua pintura. E tem as cores que tem combinação complementar, tem combinação análoga, monocromática ou tríade. Cores complementares são cores que são opostas no círculo cromático. Cores análogas são cores que estão uma do ladinho da outra no círculo cromático. Cores tríades são cores que formam um triângulo entre si no círculo cromático, e monocromático é quando você só usa uma matiz de cor. Agora, um treinamento excelente para esse fundamento é você pegar as cores primárias e combinar elas entre si, formando o seu próprio círculo cromático. Então, você precisa formar e aprender a fazer um círculo cromático sozinho, combinando as cores primárias. Isso vai te ajudar na prática a ter mais noção das cores e das suas combinações. Eu vou mostrar agora o círculo que eu fiz a partir do magenta, amarelo e ciano. Agora, por fim, vamos falar do último fundamento do desenho, que é a composição. A composição é responsável por fazer você conseguir distribuir os elementos na sua pintura ou no seu desenho de maneira harmônica e agradável esteticamente. Uma regrinha muito falada que eu vou explicar agora é uma regra que eu não sei se o nome é regra dos terços, mas acho que é quando você faz 3 colunas na vertical e na horizontal e os pontos de interseção das linhas é um ponto excelente para você posicionar o foco do seu desenho ou da sua pintura. Mas tem diversos tipos de composição que, para eu explicar melhor, eu teria que fazer um vídeo mais aprofundado, mas, por exemplo, também tem a composição centralizada, que geralmente tem como objetivo fazer uma aparência mais estática do seu desenho. Então, se você tem esse objetivo, fica excelente. Nessa página aqui, o autor usou muito bem essa regra dos terços e olha como, por exemplo, em um dos desenhos ele posicionou a casa no local de interseção de linhas, que é o objetivo e o foco da pintura, ou como a cabeça do gato ficou também em um foco de interseção de linhas. Um exercício que eu aprendi na faculdade para treinar isso é você usar a câmera do seu celular e ativar esse modo dessas linhas e colunas da vertical e da horizontal e tentar treinar fazer fotos colocando o seu objeto principal na interseção de linhas. E esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado você, assim como essas dicas me ajudaram também.